Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos agora meditando acerca do Novo Testamento e já tivemos a nossa primeira aula. Eu vou aqui rapidamente fazer uma pincelada aqui do que havíamos falado. Eu enviei para vocês o panorâmico, né, da Bíblia. Vocês receberam, né? Então, no decorrer dessas aulas, hoje não, mas no decorrer dessas aulas, você vai precisar estar usando ele, tá? Tá a partir da página 85. Da página 85 em diante, vai estar a 86, página 86 do livro que eu enviei para vocês, vai estar falando sobre esta aula agora, que nós vamos estar abordando desde a semana passada, com mais detalhes. Eu fiz os slides, vou fazer uma pincelada, mas se você quer mais detalhes, se aprofundar mais, tá lá. Então, você vai precisar desse tempinho que você precisa ter para investir tempo de uma leitura. Inclusive, se você pegar aí a página 87, depois você olha, ela te dá até quantas horas você consegue ler o Evangelho de Mateus, quantas horas você gasta para ler o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João. Tem aí quantos tempo que você pode gastar. Então, é muito interessante você olhar para isso. Vocês conseguiram baixar no e-book, né? E tem ali, vai ficar reservado para você, salvo para você. Então, isso aí é um material muito importante para você mergulhar nessas anotações que tem ali, tá bom? Olha, nós, no Novo Testamento, nós estávamos falando acerca... Deixa eu ver aqui, não está mudando. Pastor Aline, deixa eu só colocar. Assim. O Novo Testamento, só para a gente começar, mais uma vez, nós já estivemos falando que são 27 livros, né? Está escrito no grego. Eu vou fazer recapitular aqui. O Anísio e a irmã Carla não puderam estar conosco. O Irã e a Silmara nos comunicou, eles tinham um apontamento ao médico. Talvez daria para chegar mais tarde. Que Deus esteja abençoando. Então, 27 livros, está escrito em grego. O Antigo Testamento está escrito em hebraico, em aramaico, são 39 livros. E nós sabemos que o Novo Testamento vai falar da vida de Jesus, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar do nascimento de Jesus, dos milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, vai dar detalhes sobre tudo isso, da morte, né, da sua ressurreição. E depois, né, nós vamos ver que a divisão dos evangelhos, né, do Novo Testamento. São os evangelhos, o livro histórico é Atos, nós vamos ver que tem as epístolas, tudo isso são coisas que está inserida aí. Então, nós estivemos falando acerca dos evangelhos. Isso aqui eu estou só recapitulando com vocês, não é isso? Vocês já receberam isso. E isso aqui está pronto. Então, eu já estou falando, e é importante você estar memorizando já. Mateus escreveu para quem? Para os judeus. Tem um porquê que ele está escrevendo para os judeus. Então, quando você começar a ler o Evangelho de Mateus, você vai ter uma perspectiva que Mateus tinha. Você vai estar lendo e compreendendo que ele está escrevendo para os judeus, porque ele é judeu, né? Nós vamos, mais para frente aqui, nós vamos entrar nesses detalhes, e a intenção dele é falar da árvore genealógica,
de onde que Jesus veio, de qual tribo, que ele veio desde Adão, desde Abraão. Ele tá falando isso, Jane, porque os judeus querem prova. Eles querem realmente, eles querem comprovação, fatos, né? Então ele precisa falar disso, da árvore genealógica, diferente de Marcos. Marcos vai escrever para os romanos, para os gentios. E Marcos já vai falando de um Jesus como o servo, aquele que padece pelos necessitados. Você já olha Marcos falando, escrevendo dos milagres, né? Que teve o Jesus que tem misericordioso com o leproso. Então a ênfase dele é um Jesus servo, que serve, né? Então tem um porquê, né? E Lucas, ele escreve para os gregos, para Teófilo. Você vai ver que ele está falando de Teófilo tanto no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, e Atos em primeiro capítulo. Ele está falando porque esse Teófilo seria supostamente um governador romano, uma pessoa muito influente, muito sábio. E Lucas, ele é um médico, um doutor, muito culto também. E ele vai dar detalhes também de Jesus como filho do homem. Um Jesus que a humanidade de Jesus, um Jesus que chorou, um Jesus que suou gotas de sangue. Só Lucas escreve isso. Mateus não fala, Marcos não menciona, João também não, só Lucas. Então existem detalhes que tem um porquê, né? Tem um porquê. Lucas era um médico, então ele dá mais detalhes de milagres, ele dá ênfase, ele mostra coisas que Marcos não mostra, que Mateus não mostra, porque a perspectiva, o alvo é diferente. Nós precisamos ter um alvo, não é isso? Então, o alvo de Mateus, os judeus, o alvo de Marcos, os cristãos que estavam em Roma, né? Ele está ministrando, ele está falando, porque Pedro está dizendo para Marcos tudo. Marcos, ele andou com Barnabé, Marcos, ele andou com Paulo, e Marcos andou com Pedro. Então, ele está escrevendo porque Marcos é um rapaz culto, muito mais culto que Pedro, que era um pescador. Então você faz uma comparação assim, né, de um pescador, não tinha muita cultura, mas Marcos não, família mais uma família mais clássica. Então Pedro repassa para ele escreve todos esses detalhes. E nós também mencionamos, Anísio, que dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos teria o que foi escrito primeiro. Eu estou mencionando isso porque muitas coisas você não está no slide, você tem que estar fazendo pequenas anotações extras, tá? Para você estar acompanhando na minha fala, tá bom? E no livro, você vai ter algumas coisas relacionadas a isso. Então, Lucas escreve para os gregos, João escreve à igreja, né, no geral, né, para todos. E aí nós vamos para Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Quem escreveu, Donizete? Lucas. Lucas, Atos dos Apóstolos, é continuidade do Evangelho de Lucas, Carla. Continuidade. Você vai perceber que os últimos versículos do Evangelho de Lucas está dando continuidade aos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, que é a ascensão de Cristo. É que todos estão ali olhando para aquele Jesus que está ali sendo assunto ao céu. Então, quem está escrevendo? Lucas que está escrevendo, né? Esse privilégio que Deus está dando para ele escrever, porque ele não é um dos discípulos, ele não é um dos apóstolos, mas teve a oportunidade de escrever, não é isso? A gente fala muito dos discípulos, dos apóstolos, mas Lázaro não foi discípulo e era amigo de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus tinha prazer de ir na casa de Lázaro, né? Ia lá, ressuscitou
o Lázaro, meu amigo Lázaro, né? Mas Lázaro não era discípulo, não foi apóstolo, não escreveu livro, porque não importa, sabe? O que importa é você ser amigo de Jesus, não é isso? O que importa é isso. Se vai escrever ou se não vai escrever, não importa, né? Então Barnabé, um homem extremamente culto, não escreveu livro, né? Então não é uma questão de estar na história, você faz parte da história sendo amigo de Jesus, obedecendo a Jesus, fazendo parte, né, dessa família. Então, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver mais o quê? Questões relacionadas às viagens de Paulo e mais sobre Paulo. Porque Lucas vai ser alguém que vai mencionar muito acerca de Paulo, né? Oi? Lucas que cuidou de Paulo, esteve com ele. Lembra que eu mencionei? Quando Paulo, em um certo momento, André, foi apedrejado, eles o tinham tido como morto. E quem socorreu Paulo? Lucas. Foi lá. Lucas só foi ele não foi discípulo e nem profeta, não. Foi uma pessoa que escreveu o Evangelho, e um médico, nós vamos ler, ele era um médico, escreveu em grego, muito culto, era alguém influente. Sabe, irmãos, olha, pegando esse gancho aqui, Deus usa pessoas, ele tem os seus métodos para que os seus planos e projetos venham a ser concretizados. Você está entendendo? Deus, ele usa Lucas, Deus usa Ciro. Ciro foi o rei da Assíria, Medo-Persas, que Deus levantou Ciro e fala assim: eis o meu ungido. Chamou ele de pastor, dizendo assim: ele vai fazer o que eu quero, ele vai fazer aquilo que está no meu coração. O que ele vai fazer, pastor? Ele vai assinar um decreto e dizer para o povo de Deus: podem voltar para a terra de vocês. Deus levantou ele para ter essa participação, porque os medos persas venceram a Babilônia, derrubou a Babilônia acabou. Então os medos persas estão ali. Lembra de Dario? Não era amigo de Daniel? Pois é, porque Deus, ele usa instrumentos da maneira que ele quer para poder fazer com que os seus planos, seus projetos venham a acontecer. Deus usa um ímpio. Ciro era um ímpio, tinha nada a ver com o povo de Deus, mas Deus o chama de ungido. Para quê? Para ser usado na obra. É como um patrão seu. Deus usa um patrão seu para abençoar a sua vida, para assinar um documento, para fazer qualquer coisa, porque Deus pode fazer, né? Ele usa quem ele quer. Então nós temos que pegar isso. Então o Atos dos Apóstolos é magnífico, é uma história linda, tá? E ali você vai perceber as viagens do apóstolo Paulo. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, os desafios, as dificuldades. Por quê? Porque ele, o apóstolo Paulo, escreveu 13 epístolas. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Que nós chamamos, que as epístolas que são toda a direção ou a base para as igrejas, porque as igrejas foram fundadas nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, que Lucas está mencionando. Ele está viajando, ele está fundando as igrejas. Ele passa na igreja de Éfeso e reúne os irmãos: olha, fiquem aqui. Aí ele vai para a igreja em Colosso, os Colossenses, outra igreja. Ele vai para a Galácia, outra igreja. Você vê o mapa, ele fazendo as viagens. Aí ele é preso, ele sofre perseguições, ele adoece. Você está entendendo? São nessas viagens missionárias.
Então ele está pregando as boas novas, ele levanta pessoas e fica aqui, né? Levanta outro, fica ali. Vocês ficam aí. Ele fazia as viagens missionárias. Então Paulo, ele escreve as epístolas, né? Que a gente coloca como subdivididas em epístolas, porque existem as cartas, né? Aqui são 13, tá? Isso está na sua Bíblia, né? Está na sua Bíblia, tá vendo aqui, ó? Olha, os romanos, né? Ele escreve aos romanos, por quê? Aos irmãos que estavam lá em Roma presos no período de César, do imperador César. Então ele escreve aos romanos, aquele povo está preso. Lembra que Paulo ficou preso? E aí ele escreve assim, Alessandra, olha, os irmãos ficaram mais fortes com as minhas prisões. Os irmãos se posicionaram de uma maneira muito mais intensa com as minhas prisões. Então não fiquem tristes com as minhas prisões. Por quê? Na verdade, Deus está poupando Paulo na prisão. É mais fácil ele ficar preso do que ele ficar solto. Não que Deus poderia protegê-lo, mas ali na prisão ele está escrevendo. Está escrevendo. Por isso que ele chega para Marcos e fala, traga o pergaminho, traga a minha capa, para Timóteo, sabe? Demas, que até então seguia, era um dos discípulos, depois se desviou. Então Paulo está ali tendo tempo, Donizete, de escrever. Deus tem seus métodos. A pandemia não fez muita gente fazer coisas, estudar, né? Então, você tem que... Paulo está fazendo isso. Então, Paulo chega a um ponto de falar assim, olha, até os guardas pretorianos de César estão mandando saudações e a paz do Senhor para vocês. O cara é um filósofo, Anísio. O Paulo é o cara espetacular. Na acusação que eles estavam tendo com ele, que está escrito em Atos dos Apóstolos, eles estão acusando ele de falar, está lá os saduceus, os fariseus, e outros, mais 2 grupos religiosos, e eles estão ali acusando Paulo diante do rei, do imperador. E aí é a hora do Paulo falar. Paulo levanta e com toda a graça do Espírito Santo começa a falar desde lá de trás. Desde o encontro dele. Desde quando ele estava aos pés de Gamaliel, ele vai falando. E ele vai falando assim, eu era fariseu como vocês. Conheço também vocês, saduceus. Conheço vocês aqui, eu até tenho aqui, ó. Os saduceus, os essênios e os zelotes. Sei que vocês aí, eu conheço vocês. Uns acreditam em ressurreição, outros não acreditam. Pois é, o meu Jesus ressuscitou. E eles começam a virar um alvoroço naquele momento, daquele pronunciamento dele, ao ponto deles falarem com ele, esse rapaz, você já está quase me enganando para Jesus, para de falar. Porque o cara é bom, ele tem entendimento além da graça do Espírito Santo sobre a vida dele. Você está entendendo? Então ele fala com propriedade. Então ele escreve aos romanos, ele escreve à igreja de Corinto. Nós vamos aqui saber qual é o conteúdo, qual o propósito, qual a visão panorâmica que ele está escrevendo para cada igreja dessa, tá bom? Então vamos caminhar aqui, ó. Tessalonicenses, 1 Timóteo, tudo aqui são 13 epístolas. Agora as epístolas gerais. Hebreus, não temos, não podemos afirmar quem escreveu, tá bom? Alguns atribuem a Paulo, por causa da escrita, da forma. Outros atribuem, poderia ser Apolo, poderia ter sido Apolo por causa da dinâmica, Barnabé. Nós não podemos afirmar, mas não importa, ele escreveu para os hebreus. Quem eram os hebreus, Alessandro? O povo. Então ele escreve para os hebreus. E tem um propósito a escrita dos hebreus. Ele está apresentando Jesus como o sumo sacerdote, acima de Moisés. Aquele que é acima da lei, está acima de tudo. E ele está dizendo, olha, antigamente o Senhor, Deus, falou através dos profetas. Falou através da palavra. Agora está falando através do Filho.
Ele está falando, vocês estavam esperando. Pois é ele, já veio, está aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Então ele vai falando para os hebreus, o povo. Por quê? Irmãos, o povo às vezes é difícil de acreditar. Por isso que Jesus falou que um profeta não tem honra na sua própria casa, sua pátria. Né? Não é verdade? Ele fez milagre, mas em Nazaré não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha só para você ver, irmão. E isso, João escreve, nos últimos versículos do Evangelho de João, João vai dizer que faltaria páginas para escrever todos os milagres de Jesus. Não teria como escrever, faltaria página. Então ele relata só uma quantidade de milagres, aproximadamente 35 milagres e 40 parábolas, mas ele deixa claro, faltaria milagre. Por quê? Quantas pessoas não tocou nele e foi curado? A gente tem um relato da mulher do fluxo de sangue. O cego Bartimeu. No outro evangelho era 2 cegos, mas eles fazem menção só de Bartimeu, não falam do nome do outro. Então, quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas tocaram nas vestes? Quantas pessoas não receberam a bênção ali, a palavra de cura? Então, registraram o que precisavam de registrar para nós. Então, o Apocalipse, né, segue o livro profético que nós temos aqui, é um livro das revelações, não é verdade? Apocalipse é revelation, né? Revelação, está revelado. Já sabemos o final. O final é a vitória da igreja. O final é a vitória do povo de Deus. Está lá escrito. Então, o que nós mesmos temos que preocupar, Julimar, é estar na presença do Senhor. É guardar a nossa coroa, Marinês, para que ninguém rouba. Porque o final é vitória. Vitória. Agora, as especulações ali concernente aos países que estarão se levantando, quem é a nação. Isso são detalhes. Mas o mais importante é que a Nova Jerusalém está esperando a igreja do Senhor. E que o Senhor vai vir montado no seu cavalo, o cavalo branco. Amém? E na sua perna está escrito fiel e verdadeiro. E ele tem uma espada aguda que sai da sua boca. E ele tem, os seus pés são como de latão reluzente, seus olhos como chama de fogo. E ele vai dar vitória para nós com um soprar da sua boca, narina. Isso é a vitória da igreja. Então nós precisamos estar preparados para o tocar da trombeta, que Paulo vai falar. Amém. Né? O grande dia que nós teremos esse corpo aqui, né, mudado, transformado, né, de corruptível para incorruptível, né? Vai ser o arrebatamento, né? E todos que morreram também em Cristo Jesus. Então aqui nós vamos começar aqui com a primeira parte do Novo Testamento, que é o Evangelho, boas novas, boas notícias. O que é o Evangelho? Boas notícias, boas novas, né? Nós estamos anunciando as boas novas, né? Coisas novas, notícias novas, né? O Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, também chamado Levi, né? Julimara, tá com a Bíblia aí? Abre aí para mim Marcos 2,14. Célia, abre para mim Mateus 9,9. Vamos fazer uma dinâmica aqui para a gente seguir caminhando. O tempo passa rápido, né? Mas está uma bênção. Tivemos uma oração maravilhosa. Não é isso? Glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmão. Quer ver o pastor alegre? É o povo estudando, é o povo na igreja. Aí você vê o pastor feliz, você vê o pastor animado. Então, amém? Então Mateus, ele se chama também Levi, André. Como Josué. Josué tinha outro nome. Né? Josué tinha um outro nome. Vocês lembram? Qual é o nome de Josué? Oséias. Isso mesmo, André. Oséias. Né? Mateus se chamava Levi. Ele trabalhava na alfândega. Irmã Julimara, lê para mim. Marcos 2,14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na
Alfândega. Alfândega e disse-lhe: segue-me. Então, levantando, seguiu. Ó, isso é uma mensagem linda, não dá? Abriu mão na hora da alfândega. Ele era o cara, Donizete, estava cobrando imposto, Anísio, dos judeus. Ele era judeu, estava trabalhando para Roma, cobrando os impostos. Ele que batia na porta do pessoal, paga o imposto aí. Imagina se o povo gostava dele. Você acha que o povo gostava do Mateus? Cara, não gosta. O cara virou a folha. O cara estava jogando para outro time. Né? Só que ele largou a alfândega, abandonou a banca e seguiu Jesus. É isso que falta. O Pedro largou a rede. E nós tem que largar o quê? Chegou no inverno agora. Né? Quem é que você tem que largar? Jesus. Olha, já dá palavra para missões aí, gente. Ó. O Pedro largou a rede. O Pedro largou o barco. O Mateus, o Levi largou a posição de cobrador de imposto. O Jairo adorou Jesus, principal da sinagoga. Não é verdade? O que nós temos que deixar? Jesus já fez assim, vem. E a gente está assim, não, mas eu ainda estou segurando isso aqui ainda. Desculpa. Né? A gente arruma as desculpas. Os caras simplesmente largou. Vou falar de outro, Carla. O Abraão, sai de Ur dos caldeus. Sai da Mesopotâmia. Sai aí do Iraque. Porque Abraão estava no Iraque. Ele é um iraquiano, estava lá. Então sai daí, larga tudo, larga a parentela, larga essa cambada toda e vem. Vem, porque eu vou mudar a geografia da sua vida. Nossa. Você sai desse lugar, só tem pagão, idolatria, Mesopotâmia, a Babilônia, tá? Larga essa cambada aí, vem pra cá. Aí ele vem. Aí no meio do caminho, a última cidade é Harã. Ali morre o pai, você para de chorar, vamos embora que o caminho segue. Você traz o seu sobrinho aí, já que Ló quer andar com você, então traz o Ló. Anda com ele. Vamos embora para a terra que eu te mostrarei. Olha só você ver. O cara larga tudo, gente. E a mulher confiou nele. Eu tô indo. Foi. Você está entendendo? Então assim. Pastor, então Abraão era iraquiano? Iraquiano. Abraão é iraquiano. Mas, pastor, Sim. iraquiano, mas os pais não são iraquianos. Não, eles moravam lá. Moravam em Yeah. Abraão, nasceu lá, mas os pais vieram de Jerusalém. Sim. É que a divisão, porque não havia ainda, havia terra prometida, porém a terra estava na mão dos jebuseus, dos fariseus, outros moravam lá. Então Abraão, ele nasceu na época ali mesmo na Mesopotâmia, ali mesmo naquela região do Iraque. Por isso que a gente afirma que ele é iraquiano, só que de uma linhagem diferente, tá? Mas eles nasceram ali, porque era o período patriarcal, era o período ali abraâmico, que nós chamamos ali, que era, eles habitavam naquela região, não no Egito, naquela região da Mesopotâmia. Porque havia o grande império, era o Egito, o primeiro império mais poderoso que tinha era o Egito naquela época de Abraão. Então Abraão ele vem no período aí, depois do dilúvio de Noé. Noé estava onde? Naquela região lá. Né? Então, com o dilúvio, né, houve toda uma mudança geográfica. 2 rios desapareceram que estavam lá no Éden, né, que eles estão procurando ele aí. Então, por causa dos 2 rios que tem lá no Éden, que está lá na área do Iraque. Hã? Supostamente seria naquela região por causa dos rios. Mas 2 rios desapareceram, né? Então, não tem nada a ver com a Síria. Porque aí já é um trabalho escatológico,
porque a gente tem que simplesmente olhar, acompanhar os rios, os 2 rios que tem hoje, né? E os 2 que desapareceram, e com as profecias. Por exemplo, Nimrod, ele queria construir a torre ali de Babel, na Babilônia. Por quê? Porque ele achava que ali era a entrada do paraíso. Há toda uma mitologia, toda uma questão, porque ele queria tocar o céu. Então ele constrói essa torre querendo tocar o céu, né? E ele é um antissemita, né? Nimrod é um antissemita, é alguém que queria matar o povo de Deus, os judeus, né? Os hebreus, no caso. Não havia os judeus, havia os hebreus, né? Quando você olha Faraó, é os hebreus, né? É o povo hebreu. Então, depois que vai haver essa mudança, né? No tempo. Mas nós vamos entrar nisso aí, tá? Depois que nós der uma pincelada boa, nós vamos fazer um apanhado com vocês de assuntos que a gente possa estar abordando, tá bom? Só um adendo aí para quem quiser saber qual eram os rios. Ele está em Gênesis capítulo 2, tá lá o nome dos rios. Depois vocês conferem em casa, tá? Só pra você- Os rios que o pastor Ronaldo estava falando. Gênesis capítulo 2, tá no verso, a partir do verso 10, aí vocês vão lendo até o verso 14, aí fala o nome dos 4 rios. Maravilha. Só um adendo, porque... nós Isso. estamos, é porque tá lá para os 2 Cercar o rios que Éden. sumiu, os 2 rios que se consta hoje. Yeah. Tá bom? Então vamos lá. Quem vai ler para mim? Célia. Mateus 9:9. Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Seguiu, tá vendo? Só que Marcos vai falar o nome do pai e vai falar que ele chamava Levi, tá vendo? O detalhe, porque Mateus não precisava de escrever isso, porque eles já conheciam ele. Já sabia quem era o pai dele, né? Pedro, filho de Jonas, Bar-Jonas. Pedro, Bartimeu, filho de Timeu. Então tem uma procedência. Donizete, filho, fulano de tal. Você está entendendo? É assim? Filho da Dona Maria, filho do seu, né? Então há uma sequência disso, né? Então aqui, ó, agora vamos passar para aqui ao segundo livro, o segundo evangelho, Marcos, escrito por Marcos, conhecido por João Marcos. Lembra que eu até mencionei ali dentro ali agora, João Marcos? Porque ele também é chamado de João Marcos, tá bom? Quem abre para mim? A Jane, abre para mim Atos 12:12. Donizete, abre para mim Colossenses 4:10. Atos 12:12. Colossenses 4:10. Atos está depois do Evangelho de João, não é verdade? Agora você já vai assimilando, tá vendo? Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, né? Aí vem Romanos, né? Vem as epístolas. Atos 12:12. Pode ler, irmã Jane. Ok. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Justamente aquele que eu mencionei lá dentro, tá vendo? João Marcos, a mãe dele chamava Maria. Não, Maria, tem muitas Maria. Era um nome muito comum, tá? João é um nome muito comum. Eu tenho um livro que chama Quem é Quem na Bíblia? Só de nomes. Que às vezes a pessoa pode pensar assim, esse João, quem é esse João? Dependendo do contexto, vai ser o evangelista. Você está entendendo? Dependendo do contexto, vai ser João Batista, João Evangelista ou João o Batista, aquele que batizava, né? Então, a Donizete, Colossenses 4:10. Sauda vós, saúda vós Aristarco, Aristarco. meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Bernabé. Olha, tá vendo? A respeito do qual recebeste instruções, se for ter convosco, recebi. Eu receba.
né? Tá vendo só? Ele já está dando dizer, ó. Ele é filho de Maria, primo de Barnabé. As viagens a nível. Marcos, em determinado momento, uma das primeiras viagens, Carla, de Paulo, Barnabé estava com ele. Barnabé chama filho da consolação, o significado do nome Barnabé. E Marcos é primo de Barnabé, tá vendo? Nós vimos aqui. Marcos é muito jovem, muito novo. Marcos fala assim, eu quero ir com vocês. Aí ele vai junto. Só que na hora que o negócio começa a pipocar na viagem, Marcos, ó, esse negócio não é pra mim, não. Aí Paulo fica bravo. Tem que passar fome, tem que fugir, é perseguido. Então Marcos, ele volta. Aí Paulo fica chateado, bravo. E aí Barnabé fala, Barnabé é filho da consolação. Calma, calma, Paulo. Não quero Marcos mais comigo. Ai, que monte de mensagem, só isso. Não quero Marcos mais comigo. Não vai mais comigo. Não estou aqui com Marcos, Paulo falou. Aí Barnabé passa a viajar com Marcos. E quem aparece para estar junto com Saulo, com Paulo? Silas. Silas vai nas outras viagens. Mas aí quando Paulo está preso, lá em 2 Timóteo, na carta, ele fala assim, manda o Marcos vir. Eu estou esperando ele aqui. Manda ele trazer minha capa. Eu acho bonito que ele porque fala assim, Marcos ele não me será abandonou. útil. Ele vai ser muito porque útil. Marcos amadureceu, sim. Ele cresceu. Ele cresceu, ele amadureceu. Paulo também. Também. E Paulo Marcos também. já estava mais assim no evangelho, porque ele estava muito novo, então ele ficou Muito amedrontado com tudo que estava. Lembra que eu mencionei que só Marcos menciona, isso só está registrado no Evangelho de Marcos, que no Getsemane, igual eu mencionei que Lucas é o único que menciona que Jesus suou gotas de sangue, só Lucas que menciona, porque há um detalhe. Marcos menciona de um jovem que estava enrolado em um manto no Getsemane e que fugiu. Eles puxaram ali aquela hora de pega Jesus, pega os discípulos, pega para quem não quer saber de nada, não é verdade? E o Marcos estava ali no meio, envolto num lençol, e eles pegam isso aí também, e eles passaram a mão, pegaram só o lençol e o Marcos fugiu. E supostamente seria ele que estava ali, que eles mencionam, que só ele que menciona isso. Então, esses evangelhos é muito importante, né? Eu estou dando só dados aqui para você. Agora, Lucas, escrito por Lucas, médico amado, Colossenses 4,14, Dona Zé, você está pertinho aí, abre aí para nós. Colossenses 4,14. 4,14. Olha lá. 4,14. Sauda-os, Lucas, o médico amado e demais. Ó, tá vendo? Médico amado. Então, você tem afirmação na Bíblia que ele era um médico e você pode fazer menção disso. O Evangelho de João, escrito por João, um dos 12 apóstolos de Jesus, autor de 3 cartas e de Apocalipse. Então, João vai escrever 4, não é isso? 5 livros, tá bom? 3 cartas, Apocalipse 4 e o Evangelho de João 5. E João, ele escreve, né, no geral, para a igreja, para os gentios, no geral. Então, esses 4 primeiros livros narram a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição, na visão de seus discípulos que o acompanharam durante essa trajetória. E aqui, só para fazer uma observação, eu não mencionei, mas desses 4 evangelhos, 3 são chamados sinóticos. Você deve ter já ouvido falar sobre isso. Eu já, sempre que eu procuro, menciono assim na mensagem, olha, esse evangelho sinótico é o quê? Então você anota aí porque não está no slide. O evangelho sinótico trata do mesmo assunto. O que está, Mateus fala, Marcos fala, Lucas fala. São sinóticos. Eles tratam do mesmo assunto com perspectivas diferentes, com pontos de vista diferentes. Um com mais detalhe, um omite certos detalhes que não precisa de dizer, entendeu? Então, são chamados evangelhos sinóticos, tá? Que trata do mesmo assunto, tá? São
Mateus, Marcos e Lucas. João não. João, você vai perceber que João, Jane, ele já começa falando o quê? De Jesus como o verbo que se fez carne, que habitava, né, com Deus, era Deus, estava ali no meio. E ele já entra para as últimas semanas de Jesus. João é isso. João, ele começa, fala um pouquinho de João Batista, inicia ali o precursor e tal. João Batista é morto, decapitado. Pronto, ministério de Jesus. Pronto, os últimos dias, as últimas semanas, ceia, milagre, e Jesus indo para Jerusalém, crucificação, ressurreição, acabou. A ascensão dele acabou. O evangelho de João é mais direto. Centrado. Sobre Jesus. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há muitos anos, que Lucas é o único que menciona dizendo, e chegando o tempo, Jesus com o seu firme propósito de ir para Jerusalém, porque ele sabe que é lá que vai cumprir tudo que o Pai tem. Ele vai para Jerusalém, Donizete, e ele passa e vai passando e vai fazendo milagre. Passa em Naim, faz milagre, ressuscita. Passa em Samaria, salva a cidade. Ele passa em Jericó, a última vez que ele passa em Jericó, ele cura Bartimeu, sara, dá vista a ele, porque ele não vai voltar mais lá em Jericó. E ele está indo para onde? Para Jerusalém, porque com firme propósito. Porque ele está dizendo, um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. Deixa eu só fazer uma. Ele está indo para Jerusalém falando assim, a cruz me espera, a crucificação me espera, e ele está falando com os discípulos, olha, é necessário eu padecer, é necessário eu morrer, para que então eu possa enviar o Espírito Santo. Ele sabe o que vai acontecer. Pode falar. Deixa eu só falar mais uma coisa a respeito dos evangelhos sinóticos, para vocês guardar na cabeça. É que os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas. E por que eles se repetem? Porque eles foram escritos para pessoas de um objetivo diferente, para pessoas diferentes. No caso de Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Então, eles falavam numa linguagem que esse povo ia entender melhor. Entendeu? Então, por isso que eles escreveram de novo. É como se você me contasse uma história e eu vou contar para minha patroa que é americana, eu vou falar numa linguagem que ela vai entender melhor. Você entendeu? Então, é por isso, é sinótico, porque eles são os mesmos. Alguma coisinha ou outra que tem algum acréscimo de diferença, mas é muito pouco. Normalmente é a mesma história contada com um ponto de vista diferente, como o pastor Ronaldo falou. Por exemplo, do cego Bartimeu, um fala que era um cego, tem outro que fala que era 2. Mas por quê? Ponto de vista. Às vezes, de lá você está vendo 2 pessoas aqui, quem está ali está vendo só uma porque eu estou aqui atrás da pilastra. Você entendeu? Mas no Evangelho, eles não confrontam um com o outro. Eles são mesmo. Às vezes as pessoas, quando começam a ler, fica com dúvida. Acha que há contradição, não há. Acha que há contradição. Não, eles não se confrontam, não. Não há contradição. Um com o outro. É simplesmente só para ponto vocês de vão vista conseguir diferente. guardar com essa observação. Tá? Só para a gente finalizar, tá bom? Porque é 9 horas. Então aqui, rapidamente, ó, Mateus escreve para os judeus, não é isso que nós falamos? E ele apresenta Jesus como o Messias. Messias, ele vai usar por centenas de vezes as profecias, tudo do Antigo Testamento. Por quê? Porque os profetas falavam do Messias. Ele está falando para os judeus. Então os judeus têm que ter referência. Isaías, o profeta, falou. Jeremias falou. O Elias falou. Ele está usando o Antigo Testamento para falar do Messias. Messias é aquele que viria. O Emanuel. O Isaías falou. Eles respeitavam o profeta. Entendeu? Não, Isaías falou, é mesmo. Isaías falou do Emanuel. Isaías falou, então ele está falando. Ele está usando as profecias para apresentar Jesus. Então ele escreve para os judeus apresentando Jesus, ó, Messias, o prometido de Deus. Ele não prometeu. O Isaías não falou. Os profetas não anunciaram. É ele, é o Jesus que nasceu da Virgem. Aí, sabe? Então, uns acreditavam, outros não, mas ele está falando assim. Marcos apresenta Jesus como servo para os romanos, né? Para os gentios, né?
como servo de Deus que veio à terra a fim de cumprir a ordem do Pai. Ou seja, servir. Jesus veio para curar, lavar os pés, né? Ele veio para conversar com aquela prostituta que ninguém conversava com ela. Ele veio para entrar na casa do publicano, né? Publicano lá, um miserável lá. Jesus, não, eu vou lá na sua casa. Eu vou lá na sua casa, Zaqueu, né? Então eu servo, pronto para servir, né? Pronto para servir, tá? Lucas, por sua vez, o anuncia como filho do homem, como forma de mostrar o lado humano de Cristo, né? Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus ele se compadece, Jesus ele é o filho do homem, né? Uma vez uma pessoa me perguntou uma coisa, ele fez uma salada, como que Jesus é o filho do homem, então como é que ele é filho de Deus? Eu falei assim, meu irmão, né? Que dificuldade, né? Isso que tem que estudar, né? Né? Mas eu acho que muita gente pensa assim, depois que a gente começa a estudar, começa a buscar, Por isso que precisa, entendeu? Então, filho do homem, né? Uma forma de mostrar o lado humano de Jesus. Né? O Jesus que se compadece. Essa multidão está com fome. Dê voz de comer para eles. Ah, mas... E Jesus se compadece. Manda eles, os discípulos, manda eles embora. Jesus, não, manda eles embora. Eles estão como ovelhas sem pastor. Aí, ó, mais uma palavra para Estão longe de casa. Missões. Estão no deserto. Nós que tem que Vocês acham que eu tenho que mandar eles embora? Então, o lado humano, se compadecer, né? Já João apresenta o lado divino. Tá vendo? Lado divino. É Jesus chamando de filho de Deus. No princípio era o verbo. Lê para mim, Jane. João 1:1. Os homens aí nós estamos lendo lá, ó. Né? Já? João 1:1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Amém. Ele está apresentando Jesus como o Deus, o Filho de Deus. E Jesus, você está entendendo? Aí você vê, ele era no princípio, era o verbo. Irmão, olha assim, olha. Jesus, o Messias, o Cristo, porque no Antigo Testamento se falava do Messias. No Novo Testamento se apresenta Cristo. Qual a diferença? Messias, o enviado. Cristo, o ungido. Entendeu? Messias, o enviado. Aquele que seria o enviado. Né? O Emanuel. No Novo Testamento, o Cristo. Jesus, o Cristo. Jesus, Cristo quer dizer o ungido de Deus. Então, Jesus, o Cristo. João Batista refere a ele o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Então, a divindade é Cristo andando e dizendo, ele falando dele mesmo. A palavra, o verbo, falando do verbo. Apresentando o verbo. O verbo se fez carne. Né? Eu estava esses dias conversando com o meu patrão, e ele é árabe, libanês, e eu tenho o Torá, eu tenho o Alcorão comigo, que é a Bíblia deles, né? E as histórias totalmente diferentes, mas eles creem em Jesus, mas a história, se você ouvir, você fica assim, quê? É isso? E ele me perguntando, mas como que Jesus é Deus? Como que Deus vai morrer, pastor? Vem cá, vamos conversar então. Pega aqui em inglês, peguei minha Bíblia em inglês, lê aqui, Filipenses capítulo número 2, verso de número 5 em diante. O Jesus, que era Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, que se humilhou e se fez homem para salvar você, rapaz. Para salvar a mim. E ele, não sabia. Por isso tem que estudar, né, pastor? Por isso tem que estudar. Lê, né? Abre aí, João 3, verso 16. E Deus amou o mundo, o amor de Deus. Aí ele enviou o Filho. Ele se diminuiu para ser igual a nós, para poder nos salvar. Aí a pessoa vai abrindo a mente, a palavra está sendo semeada. A palavra está sendo semeada. Então nós vamos parar por aqui, tá bom? E paramos aqui, anota aí para mim, pastora Linda. Anota para mim, seria o livro históricos. Irmãos,
Olha, Você quer que eu anote porque a gente parou aí? eu parei aqui que eu já vou começar aqui. Ok, O livro de vocês, ó, vocês, por favor, vocês peguem aí, vocês têm a página 88. Tem aí, ó, toda a árvore genealógica na Bíblia que eu enviei para vocês. Vocês vão ver a árvore genealógica, tudo sobre Marcos, tá vendo? Os pontos básicos do Evangelho de Marcos está aqui. Lucas também a mesma coisa, as referências. E aí nós iremos mencionar um pouco os livros históricos e nós iremos falar um pouco sobre a crucificação de Jesus. Tá bom? Então, se você quiser... 94. Isso, 94, isso mesmo. Depois do Evangelho de João. Nós vamos ver aí detalhes, né, do horário, do que aconteceu naquele dia, né? Você tem detalhes aí, ó, do peso que era a pedra que estava no túmulo, Andréia. 1 tonelada e 1.300 quilos. E eles achavam que as mulheres ou os homens teriam lá remover a pedra. Como que eles iriam conseguir, né? Então nós vamos ler um pouco sobre isso, estudar um pouco sobre isso. Página 94. Do livro, tá bom? Do livro. Mas vocês dão uma lida em Mateus, Marcos, Lucas, que é a lição, tá bom? Que nós tivemos, tá? A partir... Deixa eu falar certinho para vocês. Hoje foi a partir do 86, né? Isso. Aí, vocês podem dar uma lida, ó. Vocês podem dar uma lida em Mateus, que é a página 88. O livro que ele mandou, que eu mandei para vocês. Está em PDF. Está em PDF. Não, eu mandei para você, Eu não? mandei também. Esse aqui? É esse aí. Clica nele. Isso aí. Não mandou pro Doni, não. Eu vou mandar pra ele. Não, pastor Ronaldo mandou para os Mandou pro Doni homens. também? Eu mandei para você também. Aí é só você salvar ele no books. E-book. Eu vou olhar no meu telefone porque eu tinha mandado. Mandei para você, para o Cleison. Mas eu olho aqui, agora eu mando para você. Você não mandou? Não, eu mandei. Mandou pra cá, mandou pra Mandei agora. Eu mando de novo. Eu mandei. Quando você abrir, clicar no livro, ele vai dar a opção. Você tem que abrir em Safari e ir para o e-book. Aí ele fica salvo lá. Tá? Que eu vou dar outros presentes para vocês. Mas sabe o que eu fiz? Eu abri um outro grupo no meu nome mesmo, tudo que eu dava pra escola, porque eu tô jogando esse grupo. Ótimo, ótima ideia. Ótima ideia. O que eu preciso só tá no Vamos colocar de pé então para a gente finalizar? Ó, irmão, sem contar, olha, eu tô com a minha Bíblia aqui, escuta aqui, você tem a sua Bíblia, olha, aqui, irmãos, escuta aqui só um minutinho, você tem a sua Bíblia, toda a Bíblia de estudo, ele tem esboço e tem essa primeira página, Mateus, isso aqui é muito importante, a gente quer ler Bíblia, quer saber um monte de coisa, olha, aqui ó, Tem muitas informações. os versículos, ó, consideração preliminares, aí vem propósito do livro, visão panorâmica do livro, características especiais. Isso aqui fala todo o resumo do livro. Aí se não ler, O índice. de cada livro tem um índice, né, dependendo da Bíblia. Você vai encontrar, ó, seita judaica, eu não sei se sua Bíblia tem tudo isso. Seita judaica, os impérios de Macabeus, Malaquias, mapas, dicionários, tá tudo aqui na Bíblia. Você quer procurar algum nome, você pode vir aqui, ó. Olha, coisa acerca de devedor. Olha, devedor. Lucas 7,41, Lucas 16,5, Romanos 1,14, Romanos 8,12. Tá tudo lá no final da Bíblia. Você tem que manusear a Bíblia. Tem mapa na Bíblia, né? Os mapas para você, aqui, ó. Mapa que você vai acompanhar, ó. Ó os mapas. Da saída de Abraão, onde ele passou.
Tá tudo aqui, ó. Não é de Ó. estudo, né, então, dela? Ó, Não é de estudo. olha os mapas. Na época de Jesus. Então tem que... essa Bíblia, ela é até meio simples. Amém? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz por vocês. Olha, deixa eu dizer para vocês. Parece, às vezes, muita informação. Ah, pastor, é muita informação. Irmão, não pense assim, tá? Não pense assim. Pense assim, você tem condições, tá? Você tem condições. Não é nada que você não possa guardar. Não é muita informação. Mude o pensamento. Mude o pensamento, tá bom? Você vai aprender. Acredite nisso. Olha, tem coisas que você vai estar ouvindo durante mensagem, você vai lembrar. Vai sim, pensa que não, mas lembra A do tua jeito. mente está expandindo. A sua mente está expandindo. Parece que você já está com mais informação. Você vai sair daqui com vontade de falar para os outros. Não é assim? Então a mente vai expandindo. Quem viaja para o exterior tem uma outra visão. Quando você voltar, outra visão. É assim que funciona. Está expandindo a sua mente. Quando começar a pregar, falar ali de Lázaro, a sua mente vai ficar assim, ó. Lázaro ressuscitou, depois eles foram lá para matar o Lázaro, e Jesus estava lá, e eles iam para ver Lázaro, não Jesus. Olha só você ver, eles iam para olhar Lázaro, mas nós não fomos no velório dele? Aí eles falaram assim, nós temos que matar o Lázaro agora de novo. Nós temos que matar o Lázaro e matar o Jesus. Porque todo mundo que olha para o Lázaro aceita Jesus. Está lá escrito no Evangelho de João, então nós temos que matar eles. Olha só você ver. Então é assim. Tá bom? Vamos orar. Deus, te agradecemos. Muito obrigado. Nos leva de volta em segurança, Senhor. Tira todo o cansaço. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui vieram. Senhor, ó Pai, que o Senhor trabalhe na mente de cada um, no coração de cada um. Porque nós estamos aqui estudando a Tua palavra. Deixamos filhos, deixamos esposo, deixamos, Senhor, ó Pai, tantas coisas a fazeres, mas viemos aqui. Te agradecemos, Senhor. Eu louvo ao Senhor por essas ovelhas. Te pedimos a Tua bênção mais uma vez, no nome de Jesus. Amém? Eita, povo bom! A foto! A foto, porque a Rosângela veio hoje.